Oi, pessoal, boa tarde. Meu nome é João e eu sou o mediador aqui da, da palestra de hoje e eu sou o coordenador geral do Criadino Varginha. A palestra de hoje aqui é a temática de PCP, SIOP, em que a palestrante é a engenheira Isadora Goulart. Então, desde já agradeço a sua presença aqui, Isadora, e também a presença de todos os ouvintes. A palestra está sendo gravada e ela vai ser disponibilizada depois no nosso canal no YouTube. Então, depois eu vou deixar até os links aqui no chat e nos grupos. Então, fique à vontade de ligar a câmera também, tirar foto, marcar o núcleo no Instagram. Então é isso, já te passo a palavra, Isadora. Mais uma vez, obrigado pela presença. Então tá, muito obrigada. Quero agradecer primeiro pelo convite, né? Me sinto honrada. Estando aqui do Sul, receber esse convite é bem diferente. Essa pandemia, com esses eventos virtuais, nos possibilitou isso, pelo menos, né? E que bom que eu posso participar desse evento com vocês. Obrigada. Então, eu vou me apresentar também. Eu sou formada em Engenharia de Produção pela UBRA, uma universidade daqui, Universidade Luterana. Eu, em seguida que eu me formei, eu já entrei na pós-graduação da URGS, de Logística e Gestão da Cadeia de Suprimento. Eu sou planejadora de materiais na empresa Sanremo. Não sei se todos conhecem, mas algum deve conhecer os potinhos da Sanremo. Alguma mãe deve ter em casa aí no armário um potinho da Sanremo, um balde, um cabide, alguma coisa com certeza. E eu trabalho, então, no PCP. Já trabalho no PCP faz, acredito que uns 5 anos. E como eu vou trazer a temática de S&OP, eu vou trazer a temática de previsão de demanda, a gente vai falar de um sistema empurrado, tá? Não puxado. Claro que algumas coisas do PCP a gente pode trazer também para o sistema puxado, né? Mas o S&OP a gente não aborda dessa maneira, tá bom? Então, vamos lá. Então, falando do planejamento e controle da produção, né? Isadora, Oi? uma dúvida. Mas a produção puxada, não é aquela da filosofia Lean, aquela que é tão almejada, não? Por que o PCP ele vai tratar da empurrada? Não, eu estou falando do S&OP, tá? O S&OP trabalha com previsão de demanda. Então, o PCP, eu posso até abordar o puxado, mas o S&OP não. O S&OP ele vai trabalhar com uma previsão, algo para frente, para o futuro, sem um pedido prévio. Tá? Então, no caso, ele não segue a filosofia Lean, né? Segue a filosofia Lean. Ambos seguem a filosofia Lean, só que cada um trabalha de uma maneira, com matemática. Tá? Ambos são da filosofia Lean, só que cada um trabalha de uma maneira, certo? Porque a filosofia... Sei, certo. Mas, tipo, um dos conceitos da filosofia... Eu vou fazer assim, ó. Eu vou dar andamento no material e aí eu vou explicando como é que funciona, tá? Porque o PCP, ele trabalha de todas as maneiras na filosofia Lean. Ele trabalha com planejamento, com programação, ele trabalha com controle, com gestão eficiente, ele trabalha com foco em qualidade. Então, tudo isso a gente vai abordar. No decorrer da palestra, eu vou explicando e se ficar alguma dúvida ali no final, aí a gente conversa. Pode ser? Pronto. Tá bom, Isadora. Tá bom, desculpa. Imagina, vamos lá. Então, vamos lá. O PCP, ele trabalha diretamente com todos os setores de uma fábrica, tá? Ele é o coração da fábrica. Ele vai trabalhar com a produção porque ele que vai ativar em que momento a produção vai iniciar e em que momento ela deve parar com a produção de algum item específico. Ele tem que estar ligado com a qualidade, porque se o produto não passar no critério da qualidade, volta a ser produzido. E antes de ser produzido, tem que ser feitos os testes necessários para a qualidade aprovar. A manutenção, ela tem muita ligação com o PCP, porque se tiver que fazer uma manutenção numa máquina preventiva, tem que ser alinhado com o PCP. Se alguma máquina gargalo ou crítica entrar em manutenção corretiva, tem que ser sinalizado com o PCP qual é o nível de prioridade dessa máquina. Porque a gente pode falar de uma empresa que tem 3 máquinas, né, centro de CNC ou injetora, ou até máquina de sopro, independente do tipo de máquina, e a gente pode falar de uma empresa que tem 100 máquinas.
Então, isso tem que ser alinhado junto com o PCP e a manutenção, quais são as prioridades, qual é a criticidade da máquina para entrar na fila da manutenção. Em questão de compras, o PCP e o compras estão muito ligados. O PCP ele trabalha com a gestão de materiais, com ordens com as requisições de compra. Então, o PCP e o compras, eles têm, às vezes, alguns embates por causa disso, porque o PCP ele tem o foco de usar somente o necessário. Aí a gente entra naquela questão do Lean, tá? A gente tem que ter um planejamento de compra de materiais para usar o necessário quando necessário. A gente não tem estoque, por exemplo, de insumos no Lean, certo? Então, quando a gente vai fazer essa requisição de compras, a gente tem que ter isso em mente. A gente tem que ter o mínimo de uso do material no estoque físico, tá? Então, o compras já não. O compras tem a visão de quanto mais se comprar, mais ele consegue negociar, maior é o poder de barganha dele. Então, é esse embate que muitas vezes acontece entre o PCP e o compras. Então, trazendo para a visão Lean, o PCP precisa cuidar o estoque conforme a necessidade da fábrica para estar quando e a quantidade necessária, tá? A questão da gestão de estoque é mais ou menos o que eu falei agora. A gente tem, claro, o estoque final e a gente tem o estoque de matéria-prima. Então, o PCP, ele tem a gestão um pouco dos dois. No estoque, a gente tem a gestão de inventário também, de insumos, né, de matéria-prima. A gente tem que ter um controle de inventário, porque a gente tem que saber o que tem de fato que eu posso contar para disponibilizar para a produção, né? E a questão do estoque final, do produto acabado, eu preciso ter o controle do que eu tenho disponível para o comercial para venda e o quanto eu tenho que disponibilizar a mais daquilo que é previsto de venda, né? Ou aquilo que já foi realizado o pedido de venda e eu tenho que entregar. A engenharia de processos, ela vai trabalhar com o PCP, porque ela que vai dizer para o PCP e vai entrar em contato com o marketing também, como usar a questão de embalagem, quais são as melhores maneiras de trabalhar com o produto, de entregar o produto ao cliente, o processo também o tempo padrão, o melhor tempo possível para a produção, para otimizar o processo, tá? Então, a engenharia de processos trabalha com PCP muito voltado nessa questão de embalagem e de melhor processo possível, mais otimizado para a produção, né? No caso, um operador, quanto tempo ele vai levar para realizar aquele processo. Trabalha com cronoanálise e essas questões assim, para o PCP ter uma noção de como pode contar com o operador naquele processo, naquela ação, para poder fazer um programa efetivo, certo? A engenharia do produto em relação ao o que vai ser produzido, o que é lançado, como é o produto, para que esteja bem alinhado. O comercial, o PCP e o comercial também, eles têm bastante contato, assim como compras, porque o PCP ele tem que entregar ao comercial. O comercial recebe um pedido, isso a gente pode falar bastante da puxada, recebe um pedido e dá um prazo. O PCP tem que atender este prazo, certo? Então, quando a gente fala da empurrada, a gente tem que pensar que a gente tem que ter um estoque para atender o cliente e o comercial precisa estar sempre com esse estoque abastecido. Então, o PCP e o comercial sempre vão estar em contato direto por causa disso, porque o PCP sempre tem que atender às necessidades do comercial. E isso é bastante cobrado pelo comercial, a gente tem uma rotina bem cheia, então a gente pensa assim, mudou um prazo, o cliente pediu uma antecipação, é o PCP que vai ter que ver se é viável antecipar ou não, ou se cancelou, o PCP vai ter que ver se já entrou em produção ou não, se pode cancelar um pedido ou não, e esse tipo de coisa que o PCP e o comercial lidam juntos, certo? O marketing, a gente fala a questão de ações de marketing, de planos de venda, a gente pode falar de mudanças de embalagem, isso tudo tem que estar alinhado com o PCP para ver quando pode entrar em ação. Se houver um plano de venda, de uma campanha de marketing de um produto e o PCP não estiver alinhado, né, junto com o comercial, para uma alta demanda daquele produto, a gente vai ter um problema. Então, só para a gente ter uma noção de como que funciona essa relação entre PCP e marketing.
Logística. Toda função logística de abastecimento de máquinas, de como tu vai levar para uma montagem, como tu vai armazenar um produto, tanto matéria-prima, produto em processo, produto final, tudo isso o PCP e a logística trabalham juntos. E o materiais é a parte que eu trabalho, por isso que eu deixo por último, é a parte do abastecimento. Como eu tenho que abastecer, o quanto que eu tenho que abastecer, as análises de como armazenar, quanto armazenar, quando disponibilizar material, programar com o fornecedor quando que eu preciso receber o material, se eu tenho que antecipar, se eu tenho que postergar para atender a demanda da fábrica da maneira correta, na hora correta, certo? Então, a atuação do PCP, como eu já trouxe uma visão geral de todos os setores ali possíveis, ele vai ser quem vai gerar demanda, tá? Para a fábrica. O PCP recebe do comercial ou do S&P a demanda necessária para a produção. Então, a gente vai ter duas vias. A gente tem a ordem de compra, que a gente tem que liberar com a quantidade correta, informando o prazo certo para o material chegar, o insumo, matéria-prima, enfim. E também o PCP vai liberar as ordens de produção, né? Vai dizer quando aquela ordem de produção vai entrar em ação, em que momento aquele produto tem que ser produzido. Aí entra também a questão da engenharia de processos, porque tu tem que saber o tempo de ciclo do produto para saber se ele vai ser produzido dentro do intervalo que tu precisa, certo? Então, o PCP ele faz esse funil. Então, o controle de produção e de materiais, ele traz o monitoramento das atividades para o atendimento do pedido, certo? O controle de monitoramento dos recursos produtivos, aquilo que a gente falou um pouco agora há pouco, a liberação e disponibilidade de materiais para a fábrica e a localização de peças e de materiais para a fábrica, ou seja, o PCP e o setor de materiais, eles trabalham junto, normalmente eles são juntos, eu sou planejadora de materiais e trabalho no PCP, tem algumas empresas que podem trabalhar de forma conjunta, mas geralmente é junto mesmo, é o mesmo setor. Então, a gente tem que ter esse monitoramento das atividades para poder atender a demanda no tempo certo, conforme o programado, conforme o previsto, conforme o prometido para o cliente. Ou para o cliente interno, que pode ser o comercial. Se eu estou falando de S&P, eu tenho um cliente interno, que é o meu setor comercial, que eu tenho que manter o meu estoque abastecido para que ele possa fazer a venda para entrega imediata. Então, dentro do PCP, a gente tem aquelas perguntas. O que eu tenho que produzir, o que eu tenho que comprar, o quanto eu tenho que produzir, o quanto eu tenho que comprar, quando eu tenho que produzir, quando eu tenho que comprar e com quais recursos. Essas são as perguntas que o PCP responde, através do trabalho dele, que é análise dos materiais, né, o que produzir, o que comprar são os materiais que diz, o que produzir é conforme a demanda e conforme a solicitação de demanda, o quanto produzir e o quanto comprar, eles andam junto, né, nessa caminhada, como eu falei, eu tenho que saber o quanto eu vou produzir para saber exatamente o que eu tenho que comprar. E isso é a gente que vai ter que determinar. E o quando, o quando comprar e o quando produzir também. E o quando produzir entra aquela questão que eu falei, a gente tem que saber o ciclo, a gente tem que saber o tempo, saber dos recursos para poder entregar ao cliente interno ou direto o cliente final, né, dependendo da empresa que tu trabalha e da forma que tu trabalha, puxado e empurrado, para poder fazer o atendimento da melhor maneira possível. E aí a gente entra no S&P, certo? Que é o planejamento de vendas e de operações. Daí a gente vai falar do sistema empurrado, tá? Porque a gente vai fazer um estudo das últimas demandas, e aí depende da política da empresa, se vai ser os últimos 6 meses, se vai ser o último ano, se vai ser os últimos 2 anos, depende da gama de produtos que a empresa trabalha. A gente sempre tem que cuidar aquelas épocas de sazonalidade. Por exemplo, o verão eu tenho uma alta demanda de venda de ar-condicionado, no inverno a minha demanda vai ser diferente. Produtos de campanhas como Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, Dia dos Namorados,
algumas empresas a demanda muda muito com isso. Então, tudo isso tem que ser analisado pelo S&P para poder ser, junto com o comercial, vendas, o operacional e as finanças, trabalhar junto e fazer um planejamento estratégico de produção para o próximo mês. Tá? Então, eu tenho um cenário a ser analisado e, analisando esse cenário, eu vou saber qual é a previsão futura para a entrega dos pedidos. O que eu tenho que produzir? Qual é o cenário? O que o cenário me apresenta que eu tenho que produzir? É isso aqui. Então, eu tenho que ver com o meu financeiro se eu tenho a capacidade de produzir isso para fazer a compra de insumos, enfim, toda a gestão que envolve as finanças, que é gestão de mão de obra, os recursos necessários financeiros, e a operação, que é eu saber quantos operadores eu vou precisar, quanto tempo eu vou precisar. Tem empresas que trabalham 24 horas, algumas não. Então, digamos, a empresa trabalha 8 horas. Com o que o meu S&P disse que eu preciso atender, eu não consigo atender em 8 horas. Então, o que eu tenho que ver? Eu preciso de mão de obra? Eu preciso de hora extra? O quanto eu vou precisar? Então, esses setores, eles andam juntos, eles fazem um comitê para que eles possam fazer essa elaboração de plano para o mês seguinte. Vou poder atender, não preciso contratar, não preciso hora extra, tenho os recursos necessários e os pedidos a previsão de venda que eu tenho é essa. Então, o S&P ele trabalha junto com a demanda e o suprimento. Então, o S&P ele trabalha com vários setores. A equipe de orçamento, que é a questão do financeiro, o que o comercial está prevendo de venda, de que vai ser necessária uma produção, quais são as ações de marketing previstas para o mês, se existe, quais são, para quando, como a produção está apta para realizar aquele plano, e o quanto a gente, no supply chain, o quanto a gente está preparado para atender as necessidades com insumos, com matéria-prima, certo? E o abastecimento necessário. Então, aqui eu trouxe só um gráfico para melhor compreensão de como eles trabalham junto. A questão do forecasting ali, como ele trabalha junto com o vendas, com a previsão de demanda, com os ajustes do marketing, para depois ir para o planejamento de operações, para saber a minha necessidade real de produção e se eu vou poder atender. Depois entram para umas reuniões, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Essas reuniões, então, são as reuniões chamadas pré-executiva e executiva, tá? Então, vamos começar aqui do primeiro. O relatório de previsão de vendas é aquele que eu trouxe há pouco, tá? A gente tem como olhar o comportamento das minhas vendas de determinados produtos, da grande maioria, mas é que geralmente empresas com grande número de SKU, ela tem alguns produtos que são o carro-chefe, né, que tem maior índice de venda, mas, num geral, se olha todos os produtos, tu tem esse relatório de previsão de venda, onde tu vai trabalhar para que haja o planejamento de demanda, e com esse planejamento de demanda, a gente vai trabalhar com o planejamento de produção e a revisão financeira. Com esses 3 dados, a gente tem a reunião do S&P pré-executiva, que aí entra os setores envolvidos, os responsáveis dos setores envolvidos, para apresentar os dados, conforme a necessidade do que precisa ser atendido e como vai ser atendido, e se tem condições de ser atendido. E com esses dados juntos, né, coesos, tem a reunião do S&P executivo, que daí é entre gerência e diretoria, para definição se aquele plano previamente determinado está ok ou se tem que ser alterado. Se houver alteração, essa reunião executiva vai alterar o que for necessário para que entre em ação. Então, como o PCP e o S&P trabalham? Tá? O S&P ele tem uma função mais estratégica. A gente tem essa questão de analisar todos os meios necessários para saber se aquilo vai ser atendido, o que tem que ser atendido, como, quando
e o quanto. O PCP ele tem uma ação tática, porque é ele que vai colocar em ação o que vai ser produzido conforme a orientação do S&OP, conforme determinado, certo? E aí a gente entra na questão do Lean, que ele tem que ser feito da melhor maneira possível, com redução de desperdício, com a alocação correta dos materiais, de chegar no tempo certo, de não ter desperdício na questão de retrabalho, de refugo, de perda por movimentação, tudo isso tem que ser analisado para o operacional. Aí a gente entra no Lean, certo? Então, o S&OP e o PCP, eles têm esse rastreamento operacional da forma que se é trabalhado, da melhor, para que haja a otimização e o melhor benefício possível dentro da ação. O controle de demanda, os inventários, porque precisa tudo estar sempre correto, ou o mais correto possível, para que não haja problemas no meio do caminho. Os suprimentos da maneira correta, na hora correta. A atualização da produção, para que sempre esteja alinhado com o comercial. O controle de custos, os planos de ação da demanda prevista e as melhorias contínuas. E daí a gente entra mais uma vez com o Lean para saber quais ações têm que ser tomadas para melhor aproveitamento da produção, para otimização dos processos, para redução de custos, para melhorias de qualidade e assim por diante. Então, é mais ou menos isso. Depois a gente abre agora para perguntas, então, né? Mas deixando o recado final, o que sabemos, nós aprendemos fazendo, né? Eu aprendi muito do PCP quando me contrataram para implantar o PCP numa empresa. Uma empresa de 40 anos ainda não possuía o PCP, eles trabalhavam só com comercial e a engenharia determinando o que deveria ser produzido, mas eles não tinham um sequenciamento de produção, eles não tinham eles sabiam as datas que eles tinham que entregar e tinham que fazer ali. E infelizmente, quando tu não tem um plano de produção, tu não tem um sequenciamento, acontece de atrasar, né? Se tu tem que fazer 10 peças para montar um produto final e tu não faz eles no sequenciamento correto, tu vai ter peças de produtos diferentes para montagem, tu não vai conseguir montar um produto. Então, acontecia bastante disso. A empresa trabalhava em 2 turnos e um turno trabalhava pensando uns determinados produtos e enquanto o outro turno trabalhava pensando em outros. E aí chegava na hora da montagem e infelizmente não saiu a quantidade necessária do... Aí a gente trabalhava com a produção puxada, né? A gente recebia a solicitação do comercial e se não fizesse no sequenciamento correto, a gente não conseguia entregar o que o comercial precisava quando o comercial prometia. Então, o PCP é aquele setor que vai te auxiliar nesse processo, tá? Ele vai te auxiliar na questão de o sequenciamento correto, ele tem que cuidar o tempo de ciclo das máquinas para a produção. Essa já é uma empresa de metal mecânica, então é um pouquinho mais complicado, um pouquinho mais complexo os processos. O processo do plástico é muito mais simples, o tempo de ciclo é muito menor, mas quando tu trabalha com metal, com aço, o processo é um pouco mais lento, um pouco mais demorado, e tu tem que estudar muito mais o sequenciamento da produção, para tu colocar no tempo certo, para produzir ali o produto, e cada máquina produzir o item junto, cada um com a sua característica, para chegar na montagem todos juntos, e aí realizar a montagem e expedir o material, né? Quando a gente trabalha com uma produção empurrada, a gente ainda tem um pouco mais de flexibilidade. O meu tempo de ciclo de um material é mais rápido, mas eu consigo deixar parte do material armazenado e fazer a outra parte só quando o comercial me pede ou quando de fato for ser expedido, de fato for ser faturado. Então, existe uma flexibilidade um pouco maior quando a produção é empurrada. Eu vou parar de compartilhar aqui para poder ver vocês e abrir para perguntas. Deixa eu só sair aqui.
Então é isso, pessoal. Abro para perguntas, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta. Pois, Adora, o Jefferson havia feito uma pergunta ali, Uhum. aqui no chat, certo? Aí ele falou que ó, melhoria contínua entra no PCP? Sim. O PCP, eu, para trabalhar no PCP, eu fiz alguns cursos como Yellow Belt, como Scrum, porque tu tem que ter otimização do processo, tá? Tu tem que ver como tu vai fazer o processo da maneira mais eficiente possível. Então, às vezes, tu vai ter a informação de uma maneira grosseira, tem que ser produzido isso e ponto, e aí tu tem que moldar essa informação de como tu vai fazer da melhor forma possível, tá? Aí a gente entra no ciclo PDCA, no DMake, e essas questões. A questão da melhoria contínua está bem ligada ao PCP. Beleza. Bom, mais uma pergunta, gente? Podem perguntar, fico à disposição aqui. Eu não vi quem é que tinha me perguntado no início ali a questão do empurrado e puxado. Eu estava só vendo a tela, desculpa, eu não consegui ver quem era. Fui eu, Isadora, mas eu entendi. Deu para entender. Ficou bem claro? Ficou. Os conceitos. Tá, é porque a gente trabalha de forma diferente, né? Se tu trabalha com SMP, mas o PCP, ele trabalha eu iria frisar, não sei se eu consegui fazer da maneira que conseguisse entender ambos os lados, eu ia frisar mais a questão do empurrado, porque a gente ia trazer o SMP também. Mas aí, como tu questionou ali aquela questão, daí eu abordei um pouco mais também o puxado para melhor a compreensão. Espero que eu tenha te ajudado. Sim, sim. Ajudou, Isadora. Obrigada. Nada, imagino. Mais alguém? Então tá, pessoal. Quero então mais uma vez agradecer pela oportunidade. Aproveito e agradeço a presença de todos que estiveram conosco aí nessa tarde de sábado. Aqui tá bem ensolarado, tá bem bonito, então não sei como é que tá aí para vocês, mas às vezes, né, ficar na frente do computador no sábado é pesaroso, mas eu agradeço muito pela participação de todos. E se alguém quiser também contribuir, dar alguma dica, falar alguma coisa, estamos aí. Mas da minha parte é isso, quero agradecer a vocês pela presença. Eu fiz, o Jefferson falando, eu fiz o curso desse de Yellow Belt, melhoria contínua, 5W2H, eu fiz esses cursos todos aí. É muito interessante essa área. Apesar que eu estudo engenharia civil, né? Só que gostei dessa área de produção, acho muito legal. E é um campo também da engenharia civil para podermos implantar também, né? Melhoria contínua, o 5W2H, Ishikawa, isso tudo aí. Gestão de processo de qualidade. Pega o 5S para engenharia civil, é muito importante, né? Porque então todas essas ferramentas elas são possíveis para ambas as áreas, né, Jefferson? Eu tenho técnico em edificações. Eu trabalhei um pouco com a civil. E aí eu entrei para a produção pensando em trabalhar na civil, com a melhoria contínua e com qualidade. São duas áreas que a produção e a civil casam bem. Mas no fim eu acabei me apaixonando pela indústria e mergulhei ali. Você foi para a área industrial, né? É legal também. Foi, não resisti. Mas é super útil, viu, Jefferson? É bem válido esses cursos aí. A área industrial usa muito a melhoria contínua, né? A civil já usa um pouco menos, né? É que quando tu trabalha com processos como uma indústria, a melhoria contínua ela se faz um pouco mais necessária. A gente na civil a gente tem um processo um pouco mais bruto, mas se tu conseguir modelar esse processo bruto para que ele tenha um pouquinho mais de critério em alguns pontos, em alguns processos da construção, daí tu vai ver que vai melhorar bastante, vai reduzir bastante alguns prazos, vai reduzir bastante questão de refúgio da civil, muda bastante. Mas aí o grupo inteiro tem que pensar da mesma forma. Todo mundo tem que comprar ideia.
Porque se só o engenheiro compra ideia e o mestre de obra não compra ideia, daí é difícil. É um pouquinho mais difícil. É isso aí. A joia, muito legal a palestra. Obrigada pela participação. Por nada. Ninguém mais fala. Então tá, pessoal. Mais uma vez, obrigada. E fica aí o meu contato. Eu deixei ali a página do Instagram, do LinkedIn. E se tiverem alguma dúvida, se quiserem chamar depois também ali no Instagram, eu vou estar à disposição. Beleza, obrigado, Isadora. Então é isso aí. Obrigada. Então é isso aí, turma. Agradeço novamente aí a presença dos ouvintes e pela palestra, Isadora. Muito obrigado. Viu? Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.